Há 40 anos, uma história que veste gerações e consolida uma das marcas mais queridas do Ceará. E para falar melhor sobre essa trajetória de muito sucesso, o Mesa de Negócios de hoje recebe o empresário, ele que é gestor de marketing e projetos do Ponto da Moda, Renan Ximenes. Renan, seja muito bem-vindo. São 4 décadas de história, você tem muito a compartilhar com a gente, com certeza. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, podendo falar desse sonho do Ponto da Moda, que completou 40 anos, né, de muita história, de muito respeito com os colaboradores, parceiros, clientes. Então é uma honra estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho aí do Ponto da Moda. Renan, a gente já falou 40 anos, né? Então não são 40 dias, tem uma longa história aí para contar. E sempre que a gente começa uma entrevista, a gente quer nortear o público, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma amplitude nacional no nosso YouTube para contar como tudo começou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do passado para a gente continuar no presente agora. Legal. Então vamos falar um pouquinho da história. A história começa com o meu avô, né? Ele era sócio minoritário junto com os irmãos deles do antigo Armazém do Sul, né? Que é uma empresa muito grande na época ali, na década de 70, mais ou menos. E aí, quando ele era sócio minoritário, ele tinha na época, acho que em torno de 3% só da empresa. E num determinado dia, ele saiu da sociedade, né? Tiraram ele. Quando juntou pouca coisa, né, nessa divisão ali. E aí ele fundou o Ponto da Moda, né? Era uma lojinha bem pequena ali no centro, próximo onde hoje é Americanas. Então era uma loja que tinha 60 metros quadrados. Então a história começa dali, com ele, né? Só que o que é que acontece? Com mais ou menos de 3 a 4 anos de empresa, ele tem um problema de saúde, né? E muito cedo ele morre, né? Ele tem um problema, uma complicação nos pulmões. E aí meus três tios, né, Riamburgo, Ana e Teca, muito jovens ali, pegam aquela lojinha pequena do centro. A gente tem até uma história que é muito engraçada, que um dia depois dele morrer, ligam para lá, né, eles falam até que foi o maior combustível do Ponto da Moda. Diz que o Ponto da Moda ali foi para frente. Um dia depois de morrer, um cara ligou e disse assim: ei, quanto é que vocês querem ir nesse ponto? Porque vocês são muito jovens, pequenos, vocês não têm condições de botar essa empresa para frente, não. Não acreditaram, né? Não acreditaram. Aí minha mãe, né, ela é muito enérgica, né? Ela desligou na cara e chamou os 2 irmãos e disse assim: porra, agora quem vai botar para frente é a gente, nós vamos botar para funcionar mesmo. E aí começou, né? Aquela garra de 3 irmãos muito novos, né, com muita juventude, com muita vontade de fazer acontecer, né? Começaram com uma agressividade gigantesca, né? Só para ter noção, o Riamburgo, né, que hoje é o presidente do grupo, era o locutor, né? Minha tia ficava ali no caixa, minha mãe no meio do salão, e aí começou aquela energia, né, que muita gente conhece o Ponto da Moda muito dessa energia, dessa agressividade, né, o Ponto da Moda vende mais porque é mais barato, ou é mais barato porque vende mais. Aí começa toda aquela história muito agressiva de um varejo de pessoas ali que precisam botar para acontecer mesmo, né? Aquela coisa da conta pela receita, tudo muito difícil. E essa agressividade, essa energia vai fazendo com que o Ponto da Moda cresça, né? E aí a gente consegue uma lojinha, mais uma lojinha ali também no centro. E aí a gente tem um marco histórico super legal, que surgiu um ponto ali na Liberato Barroso com o senador Pompeu, né? E a gente nem tinha muito condições, surgiu a oportunidade, a gente foi lá e fez aquele investimento, né? E aí o investimento deu certo, aí foram se ampliando para as outras lojas. Aí nós ficamos com 4 lojas no centro, mas ainda toda aquela dificuldade, né? Aquela luta. E aí a gente foi dando cada degrau. Vieram as lojas de fora, né? Juazeiro, Maracanaú, Sobral. Tem também a diversificação do grupo, que é algo que sempre é muito importante a gente ressaltar.
né? Porque o Ponto da Moda hoje poderia ter em torno de 40 a 50 lojas se não fosse a constituição do grupo. Sim. Né? Mas essa história começa dessa garra, dessa energia, dessa necessidade dos 3 irmãos, né? Que até hoje é um pilar, é um norte muito forte dentro da nossa trajetória. Que maravilha. São 40 anos de história, como a gente bem enfatiza, né, desde o começo do programa. Mas você está há 13 anos, né? É muito tempo também. Como é que você enxerga, você representando toda a equipe, a longevidade e a força da marca? Porque, inclusive nós, né? Nós somos jovens, claro, mas assim, a gente lembra muito da infância. Faz parte. Né? Faz parte da A gente infância. estava conversando pelo centro, não exatamente. tinha os grandes shoppings que não tem hoje, tinha. então o nosso parceiro era no centro, né? Exatamente. Querendo ou não, ele faz parte da nossa história. Exato. Legal, essa pergunta é muito boa, pessoal, porque tem 13 anos que eu estou na empresa, né? Há 15 anos, né, nós reestruturamos todo o modelo de negócio, né? Por quê? Há 15 anos atrás, o que é que a gente, graças a Deus, a gente teve esse entendimento, né? esse insight, né, do mercado. Nós víamos o quê? Um crescimento da informalidade muito grande. Sim. E um crescimento de outras praças, né? Com isso, há 15 anos atrás, a gente faz uma reestruturação do Ponto da Moda. Esse processo iniciou há 15 anos. E é engraçado, porque o Entro tem em torno de 1 ano e meio desse movimento, né? Que iniciou com o Cláudio Silveira, do Dragão Fashion. Ele foi um consultor, né? Que nós chamamos, que ele veio para dentro para trazer esse DNA de moda. A gente diz que o Ponto da Moda ele tem 2 fases. Sim. Essa primeira fase da agressividade, né? Que a gente chama internamente como se o Ponto da Moda era o ponto do preço antigamente. Ele virou ponto da moda mesmo de 15 anos para cá. Mas sempre é uma referência que a gente faz, porque era ponto do preço, porque o nosso público, né, a classe C ali, naquela época, não tinha informação de moda. Né? O que era a informação de moda naquela época? Era o que passava na novela. As tendências, né? As tendências. Era o que passava na novela. Então, tem essa questão da informalidade, mas tem também o comportamento do consumidor que muda. Sim. Então, anteriormente, o que é que nós fazíamos? A gente pegava um produto específico, cortava 5 mil, 6 mil, 7 mil produtos do mesmo modelo, marcava barato e isso era um sucesso. Vender em escala, né? Vender em escala. E ninguém estava muito preocupado se estava usando a mesma roupa do outro, né? Não tinha isso. E aí, de 15 anos para frente, a gente vê essa mudança, né? Você vê, de um lado, o crescimento da informalidade, né? Então, aquela questão de ser agressivo de preço era algo que a marca não conseguiria se sustentar só com aquilo. E a gente tem também outro viés, essa mudança de comportamento do consumidor. Então, aí, nesse período, vem o Cláudio Silveira, né, junto com toda a equipe, e a gente faz uma reestruturação dentro da empresa. E é legal, porque é o período também que a gente está entrando, né? Que entrou primeiro no grupo foi o George, e eu também entrei dentro desse momento de transformação. Né? Isso foi muito legal. Né? Muito legal porque a gente foi aprendendo junto, né? Junto desse formato, e aos poucos também dando a nossa colaboração. Né? É muito legal porque dentro dessa nossa jornada, a gente tem toda uma governança corporativa, certo? Onde a gente tem que passar por todos os estágios da loja. Ah, interessante você falar isso, né? Então você começou muito novinho, mas começou por onde? Pronto, só para ter noção, o primeiro serviço que eu fiz no Ponto da Moda foi ser estoquista. Então eu passei 6 meses como estoquista, então eu passei por estoquista, passei por caixa, passei por consultor, passei por supervisor de loja, então a gente passa uma jornada de no mínimo 2 anos. Né? Então, cara, isso foi a coisa mais importante dentro dessa minha trajetória. Né? Porque hoje, depois de 13 anos, a gente já está em cargo de tomada de decisão. Então, hoje, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente sabe a dor que o cara lá embaixo passa. A gente sabe o que é que ele sofre, quais são as dificuldades, os anseios, as dúvidas, o que uma decisão da gente que está lá em cima acaba transformando a vida daquela pessoa. Isso Uma coisa é o colaborador compartilhar, outra coisa, né, é o empresário sentir mesmo ali no dia a dia. Exato. É muito interessante isso. A gente estava até comentando antes de começar o programa, É uma grande né? dica, assim, para quem tem uma empresa familiar, né? Sim. Isso, Renan, porque às vezes o jovem ele não entende muito o processo, ele quer começar
do topo. Exato. Né? E aí você começa de baixo e entende tudo. Na época você entendeu muito esse fluxo? Eu entendi, porque era algo que já era enraizado dentro da nossa família. Então, assim, eu digo que eu trabalho lá no Ponto da Moda desde o dia que eu nasci. Né? Então, as nossas férias, elas foram lá dentro. Né? Então, a gente com 6 anos de idade, minha mãe, quando tinha férias do colégio, já levava a gente. Né? Então, eu digo que eu comecei a trabalhar lá com 6 anos. Então, a gente já tinha essa sistemática. Né? Quando eu tinha 12, 11 anos, metade das minhas férias eram na empresa e metade das férias eram curtindo. Então, a gente já, desde muito cedo, já foi criado nessa cultura. Então, quando eu entrei com 17 fixo ali, né, saí da escola e entro naquela jornada, era algo que para mim já era muito natural, né? Tá ali no chão de fábrica, fazendo as coisas, fazendo acontecer, já era algo normal. Você falou uma coisa interessante que, pelo menos eu entendi, não sei você, Carlos, vocês começaram com o nome Ponto do Preço, não foi? E depois mudaram pro Ponto da Moda, foi isso? Não, era Ponto da Moda, mas internamente o foco todo era no preço. Por isso que internamente a gente utilizava essa nomenclatura de dizer, pessoal, a gente precisa deixar de ser o ponto do preço para ser verdadeiramente o ponto da moda. Não era o nome realmente no começo. Era uma nomenclatura interna para que as pessoas entendessem essa necessidade de mudança estratégica. Sim, entendi. Então era mais uma coisa que ficava ali dentro dos bastidores. A gente não comunicava a público, mas era uma nomenclatura muito era só entre vocês mesmo, né? Entendi. Mas a gente utilizava muito. Pessoal, agora a gente é o ponto da moda, realmente. A gente enfatizava muito nessas ações. Chega de focar só no preço, né? Agora a gente vai ter outra estratégia agora. Né? Exato. Então, hoje, né, 15 anos depois, a gente vê uma maturidade na empresa gigantesca. Né? Hoje a gente concorre nos shopping centers com os grandes varejistas de forma muito tranquila, né? De forma muito positiva. Eu sempre digo que o nosso marco, né, que nós chegamos aqui, foi a entrada nos shopping centers, né? No Shopping Eusébio, no Ponto Shopping não, no Rio Mar Kennedy e no Norte Shopping Jockey, né? Foi ali que nós tivemos a clareza que valeu a pena, né? Modelamos essa nova empresa e ela está fluindo bem. Você acredita que foi um dos maiores desafios para vocês saírem das lojas de rua, entrarem? E foi uma boa estratégia na tua concepção? Foi. Porque assim, e não é do dia para a noite. Só para ter noção, a gente, depois de 7 anos de reestruturar todo o negócio, foi que nós optamos pela entrada nos shoppings. A gente demorou porque a gente precisava... A gente tinha uma maturidade de dizer, ainda não estamos prontos. Precisamos ainda tocar alguns projetos, ter processos mais sólidos, tecnologia. É todo um estudo antes, né? Uma estratégia do espaço, do fluxo, né? De pessoas. Então a gente fez o quê? Nós fizemos 2 planejamentos estratégicos, né? Um de transformação e outro de continuação, né? De alavancar, para que aí sim a gente pudesse dar esses passos, né? De entrada nos shoppings, em outros mercados. E o retorno foi rápido? Foi super positivo. Como a gente estava muito maduro, né, e já tinha estudado muito, o retorno veio muito rápido, né, dentro dessas praças. Então, hoje, essas 3 lojas são sucesso. Né? A loja do Eusébio hoje, ela é referência, né, para todas as outras. E tudo aconteceu muito rápido depois que a gente abriu. Né? É engraçado assim, porque durante 40 anos a gente tem muitas mudanças no comportamento do consumidor, né? A gente vê inúmeras mudanças de tendências, de tantas coisas, e vocês continuam tendo sucesso com a essência de vocês. E aí eu queria entender o desafio de manter essa essência, mesmo com toda essa mudança de comportamento do consumidor. Com certeza é um desafio, vocês sempre têm que estar estudando o mercado, né? Ali para manter a essência, mas ao mesmo tempo tá se adaptando de alguma forma ao que está vindo. Exato. A gente comenta muito internamente que tem muita gente que diz, o Ponto da Moda se reposicionou no mercado. A gente sempre nega isso. Não, nós não fizemos isso. Nós nos adequamos à necessidade do nosso consumidor que mudou. Então tem muita empresa que faz o quê? Que abandona a sua história e quer contar uma história nova. Nunca a gente quis fazer isso. Né? A gente nunca quis abandonar aquela história nossa que é linda, de no Ponto da Moda que a gente se vê, do jingle, daquela agressividade, daquele olho a olho com o consumidor, que é algo muito marcante nosso. Então a gente nunca quis abrir mão daquilo. Né? A gente nunca quis, vamos apagar a nossa história e construir uma nova. Não.
vamos nos adequar, vamos ver o que o mercado quer sem perder a nossa essência. Então, acho que esse foi o grande segredo, sabe? Não abandonar essas raízes, né? De estar ali olho no olho com o consumidor, sabe? O Pão da Moda é uma marca muito viva, né? Ela é muito presente, né? Por quê? Porque a gente nunca perdeu essa essência de estar no chão, de fábrica, de estar nas lojas, de ir visitar, de estar com o gerente, ouvir o que é que está acontecendo, como é. Então, a gente nunca perdeu essa essência. Mas realmente foi uma transformação muito grande, né, nos processos, na rotina. Só para dar um dado aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Há 15 anos atrás, nós tínhamos, de profissionais de moda dentro da empresa, nós tínhamos apenas 2. Hoje, pessoal, nós temos em torno de 60. Só para vocês terem uma mudança uma muito ordem grande. de grandeza, Sim. assim, do que é que a gente foi transformando a empresa. E esses profissionais, eles desenham peças novas? Explica mais ou menos a... Exato. A gente tem os profissionais desde na parte de desenvolvimento de coleção, né, na área ali de compras, desenvolvimento de tendência e pesquisa. Nós temos também essas pessoas na área de visual merchandising, marketing e projetos. Então, a gente tem também. Como temos também, pessoal, nas lojas. Nós temos profissionais hoje capacitados de moda, oferecendo serviço exclusivo de personal stylist para os nossos consumidores. Que incrível. Vamos lá. Não sabia disso. Sabia, não? É novo esse projeto. Que legal. Primeiríssima mão. É, primeira mão. Então, é um projeto que a gente desenvolvemos há 1 ano atrás. Então, hoje, como é que funciona? A gente pega colaboradores de moda dentro das lojas. Eles são os responsáveis por esse projeto lá dentro, né, junto com os supervisores comerciais. E eles, além de dar a consultoria direto para o cliente, ele capacita a equipe de loja para oferecer o serviço de personal stylist. Então, hoje, se você for no Pão da Moda e não... Rapaz, eu tenho uma ocasião X para ir. Não sei como me vestir, a gente tem um profissional capacitado para oferecer esse serviço. E para os clientes que estão no cartão do Pão da Moda, a gente também faz essa consultoria de forma online, certo? E não precisa ser produto do Pão da Moda. Então, quem é cliente do cartão é um benefício exclusivo do nosso cartão, essa consultoria de estilo. Que legal, um direcionamento assim bem bacana, bem diferenciado mesmo. Uma estratégia fantástica. Eu realmente não imaginava que vocês, né, investindo em bons profissionais, né, para a sustentabilidade do negócio. Exato. Então, assim, uma grande jogada, um grande insight jogada, valioso aqui para os nossos empreendedores. Não, e assim, é empreendedores. uma forma de contribuir, claro, fidelizar consequentemente aquele cliente, porque ele não vai estar só comprando as peças porque acha bonitas, que são de qualidade, mas ele vai se sentir abraçado, né? Tem uma atenção, apoiado, né? É muito legal, muito bacana mesmo. Para nós que somos consumidores, isso é muito relevante. Sim. Não, e assim, a gente tem, pessoal, a nossa missão é encantar as pessoas com moda e preço. Então, a gente vive realmente essa missão no dia a dia. Então, quando a gente chega e diz assim, poxa, aqui é o ponto da moda, a gente tem que vivenciar a rotina de moda dentro do estado como um todo. Então, a gente precisa abraçar essa causa, apoiar ali o estudante que está começando, as faculdades de moda, as pequenas costureiras. Então, é uma coisa que é uma preocupação, é um pilar estratégico dentro da nossa empresa. Só para vocês terem noção, a gente tem um projeto, que é o Projeto Lab. O Projeto Lab. É uma das perguntas que eu ia fazer, que me interessa muito. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, o impacto social e econômico dele, explicasse. Exato. Então, o Projeto Lab, ele nasce nessa mudança, né? Então, o Projeto Lab está completando 10 anos, né? Onde quando a gente abraçou essa cultura de moda, a gente disse, poxa, precisamos nos aproximar da academia, do mercado ali, desses profissionais, entender as dores dele, o que é que eles querem, como a gente pode adequar isso no nosso negócio. E aí surgiu, né, o Projeto Lab, iniciou com o Cláudio Silveira, né? O Cláudio Silveira fez, nesse primeiro momento, esse projeto, né? O que é o projeto? Nós pegamos, pessoal, em torno de 16 alunos, por semestre, e eles têm um estágio de 6 meses conosco, onde eles passam por toda a cadeia, todos os processos do Pão da Moda. Então, eles aprendem desde como atender um fornecedor até como atender um cliente. Que fantástico. Né, num processo de 6 meses. E quem tem interesse pode também permanecer conosco. Então, é um projeto super legal. E a gente fica tão feliz, o projeto é tão sucesso, que hoje ele está completando 10 anos, né, do projeto. E hoje, quem coordena o projeto foi uma pessoa que participou da turma há 8 anos atrás. Olha.
né? Eu já ia te perguntar sobre os resultados gerados, né? Um dos resultados gerados você já acabou de falar, né? Que Exato. realmente uma pessoa que começou... E a gente sabe que nada como a prática em qualquer negócio, qualquer área, né? Então, assim, você dá essa oportunidade para aqueles estudantes que a gente sabe que é um desafio no começo de carreira, de entender desde da fabricação das peças até o atendimento, é muito bacana, porque realmente envolve, né? Capacita de fato. É um 360 que aquele cliente, não, aquele estudante vai ter em termos de conhecimento, né? Com certeza. Exato, exato. Impressionante E mostrar um oportunidade. pouco da nossa essência é algo muito legal para essas pessoas que estão começando a carreira, sabe? Porque, assim, o Pão da Moda, ele tem uma história de muita humildade, de muito olho no olho, de muita transparência, sabe? Então, esses nossos valores, quando a gente passa para esses meninos que estão iniciando, e a gente sabe como funciona a moda, né? Tem muita vaidade, tem muita coisa. Então, quando a gente mostra que não é aquilo ali, sabe? É muito mais profundo, é sobre transformar a vida das pessoas, é sobre dar empoderamento, é sobre poder montar um look ali e aquela pessoa que acha que não pode estar num canto X porque não sabe como se vestir, dá esse empoderamento, dá esse acesso para ele. Poxa, quando a gente abre isso e mostra, a gente acaba transformando esse mercado de moda, né? E a vida dessas pessoas. Então a gente tem relatos fantásticos assim dentro desse projeto. E às vezes são meninos humildes, né, que não teriam uma oportunidade tão fácil no mercado. Tem meninos né, que tem essa característica, e meninas também, e vocês estão abrindo portas para essa juventude, né? Exato. E assim, tem uns que não se... Na moda, pessoal, tem muito disso. Tem pessoas que estão ali, ninguém da família apoia que ele tá na moda, sabe? Que tá ali, não sabe nem como, muitas vezes, como é que foi parado. Tem pessoas que saíram de faculdade de medicina, de administração, ainda há de muito esse direito. preconceito, né? Tem Da muito. família com a questão da... Muito. E quando a gente dá esse empoderamento e dá essa oportunidade, mostra que tem um caminho a ser seguido, isso é muito legal. Isso transforma nesse empoderamento, né, dessas pessoas. Maravilha, Jordan. Muito bom mesmo. A gente tem aqui alguns dados, né, que a gente sempre gosta de apresentar. Um deles é o seguinte: no Ceará, o varejo comum teve alta de quase 8% em 2024, né, ou seja, ano passado, superando a média nacional de 4,7%. E o comércio online estadual cresceu 43% esse ano, movimentando cerca de 6 milhões na Semana do Consumidor. Só que além do Ceará, e a gente falando desses dados nacionais, a gente também gosta de falar sobre importação, porque nós vivemos um mundo globalizado. Eu não sei se vocês têm essa pegada de realmente importar produtos para fabricar essas peças. E eu queria entender se vocês realmente fazem essa importação, né, visando que a gente está nesse mundo aí globalizado, como eu falei. E se vocês tiverem realmente essa questão de importar, como é a questão dos tributos. Vocês veem lucros, embora tenham uns tributos altos, que a gente sabe que muitas vezes a tributação, né, impacta ali no negócio. Sim. Vamos lá. Quando a gente fala de importação, né, nós não importamos diretamente. Né? Então, o Pão da Moda, ele desenvolve produtos, né? A gente não fabrica. Então, a gente desenvolve produtos. Então, a gente pega a importação do nosso fornecedor. Então, a gente não pega essa importação de forma direta. Então, a importação hoje, dentro do Pão da Moda, ela está muito voltada para o tecido e nem tanto para o produto final. Por quê? Porque a gente não acredita muito nesse produto acabado que já vem de fora. Porque a gente acredita muito na questão da moda regional, no estilo regional que só o Pão da Moda consegue fazer para o estado de Ceará. Então, hoje, produto importado, acabado diretamente, hoje a gente vai ter em torno de 5% a 7% do nosso produto, certo? Mas a mão de obra não, a matéria-prima não, ela vem quase 85% de fora, tá? Então, tem muito pouco produto acabado dentro do Pão da Moda. Entendi. Acabado, finalizado, importado, tem muito pouco por uma questão de estratégia mesmo. A gente acredita que a gente precisa vender a moda do Ceará, né? É um grande diferencial competitivo nosso, vender a moda do estado, porque principalmente os players nacionais, né, nossos concorrentes nacionais como Riachuelo, C&A, Renner, eles não conseguem entender esse calendário local, né? Então, vou dar um exemplo.
Tá. Em julho, aqui, a gente está vivendo férias, festas, eventos. Eles estão trabalhando inverno, né? Que tem no outro país. Então, por É uma visão mais nacional, né? mais nacional. E foge do contexto do Ceará, né? Muitas vezes, né? Como a gente fala, né? O Brasil tem vários Brasis aqui dentro, né? Quando você fala de Nordeste, você não pode comparar o Ceará com o Recife, com a Bahia. É totalmente diferente. Só que as pessoas que estão lá no Centro-Sul, né? Os tomadores de decisão não conseguem fazer essa leitura. E aí acaba sendo uma decisão mais geral, estratégico. né? Mais nacional mesmo. Exato. Inteligente. E a gente acredita no inverso. A gente acredita no cara que fabrica aqui dentro do estado. Lógico, a gente tem boa parte, a gente compra do Brasil todo. Mas a gente acredita muito nessa moda que ela é gerada aqui dentro, né? Com os designers locais, desenvolvendo produto, fazendo coisas adaptadas ali para o nosso calendário. Uhum. Renan, assim, você como gestor de marketing, né? Tem uma pergunta que eu já vim com ela na minha cabeça, porque a gente tem um jingle grudado na nossa mente, desde que a gente é criança. Assim, quem nasceu no Ceará, se não sabe o jingle de vocês, é porque tá no lugar errado, né? Então, assim, uma grande jogada de mestre, que não foi de agora, né? Acho que desde o comecinho você vai poder explicar melhor pra gente quando que começou essa estratégia, e outras vieram junto com essa questão do jingle, né? O que vocês estão usando hoje, né? Além do jingle, que eu acho que vai ser para sempre, né? Até quando tem outras. O Ceará, ele é muito disso, né? Tem umas marcas locais que as pessoas não conseguem esquecer a música. Exato. Né? Então, vem dessa estratégia que outras estratégias hoje, com a mudança, com o advento da internet, né, do e-commerce e tudo, vocês estão usando para as pessoas mentalizarem essa marca de vocês como algo positivo. Primeiro falando do jingle, né? Isso. O jingle vem de um gênio aí do marketing, do desenvolvimento de campanhas, que é o Assis Santos, né? Da antiga da SG, né, que era a nossa agência, e a gente tem muito a agradecer ao Assis, Bobzinho, todas essas pessoas, né, que fizeram esse jingle. Então, isso tá enraizado no nosso DNA, não tem como não trabalhar o jingle. A gente até às vezes, esse ano não vamos trabalhar não. Aí os clientes mesmo pedem, cadê a campanha do jingle? Cadê o Todd, não sei o quê? E não tem como ser diferente, a gente tem que trabalhar sempre essa questão do jingle, lógico, sempre com a roupagem nova, né? Então, quem viu nos últimos 3 anos, a gente tirou um pouquinho do forró e colocamos uma pegada mais de ali, um pouco de TikTok e tudo mais, mas já nos 40 anos a gente voltou com Safadão, com forró, né? E foi uma ação que até agora tá reverberando. Eu acho que estourou muito com ele, né? Quando ele entrou, estourou bastante. Ele ainda cabeludinho, os cabelos lisinhos, ainda bem novinho. Cara, foi um divisor de águas realmente ali no jingle. Né? O jingle já era muito forte, mas com ele deu esse boom, né? Eu acho que furou a bolha, né? Com esse Safadão ali, furou a bolha. E a história nossa com ele é uma história super legal, né? Que dava pra gente contar aqui durante muito tempo, mas resumindo, a gente foi a primeira empresa a apostar nele, né? A primeira empresa a realmente bancar ali ele como garoto propaganda, né? E eu acho que é por isso essa relação que nós temos até hoje, de muita gratidão. Porque ele antes ainda era um cantor regional, né? Total. É engraçado, a gente começa com ele em 2013, certo? Cara, a gente sempre fala, o Pão da Moda é muito pé quente. Eu acho que é a fé ali que a gente tem. E o trabalho, lógico. A gente começa com ele em 2013. Com 3 meses de parceria, ele lança a música que estourou ele pro Brasil, que foi Camarote, né? Sim. Cara, aí começa um ciclo de crescimento dele e do Pão da Moda, tudo muito linkado. E o jingle tocando em todo canto, em toda festa que ele ia, ele cantava. E aí eu acho que furou a bolha ali naquele momento, né? Então do jingle tem toda essa história aí para ser contada e recontada em novos formatos, em jeitos diferentes, e a gente se esforça muito para toda hora não perder a essência, mas também adaptar o jingle para as novas campanhas, né? E falando do marketing como um todo, eu acho que o grande diretriz hoje que nós temos é a questão da rapidez e entendimento do consumidor. Só para vocês terem noção, pessoal, a gente hoje tem 18 campanhas de marketing primária por ano. Nossa. Tem meses que nós temos 3 campanhas primárias por mês. É muita coisa, assim. Certo? Onde a gente muda todas as lojas.
Então, acredito que o grande segredo está aí. Entender muito o que é que o cliente quer, quais são as demandas, certo? E estar preparado para atender ele com essa agilidade, com esse dinamismo. E esquecer um pouco de canal, né? A gente tem que ter uma presença muito forte, desde os marketplaces, passando pelo site, mídias sociais e loja física. A gente tem que integrar tudo isso. É um grande desafio que nós estamos tendo, mas estamos dando passos largos, né? E muito firmes, né? Não só largos, mas muito firmes em toda essa jornada digital, né? Que a gente classifica lá dentro. Dentro dessa questão do marketing ainda, Jordan, eu queria saber se tem algum momento que, fora o jingle, né? Que você acha, vamos apostar nisso aí e não deu certo? Porque aqui a gente fala o que deu certo e o que não deu certo. Tem muito. E faz parte, até porque é muito tempo, né? Porque para dar esse insight realmente para o empreendedor, eu errei, não vou conseguir. Sim. Tem gente que desiste no meio do percurso. É aquela história, eu errei, tá tudo bem, bola pra... Né? Bola A gente, pra frente. eu sempre falo muito internamente lá com a equipe. Eu disse, pessoal, errar, nós vamos errar. Agora, a gente tem que errar barato e errar rápido. Sim. A gente não pode errar caro Sim. e errar grande. Isso não pode. Mas errar, nós vamos errar. E a gente erra muito mais do que acerta. Isso é fato. Fato. Mas a empresa ela precisa ter esse dinamismo de permitir o erro porque só inova, pessoal, quem erra, quem tenta fazer diferente. Então tem muitas coisas que nós fizemos e não deu certo. E tá tudo bem. Internamente eu não vou crucificar porque um projeto não deu certo. Não. O projeto não era bem intencionado. A gente roda protótipo. Se der certo, evolui. Se não der certo, dispensa. A gente já perdeu. A gente hoje não perde tempo discutindo muito se vai fazer um projeto ou não. O projeto, ele tá alinhado com o propósito da empresa? Tá alinhado com os nossos objetivos estratégicos? Se tem discordância, faz um protótipo. Vai lá e roda um protótipo. Sim. Não vai rodar para todas as lojas ao mesmo tempo. Você está confiante na sua ideia, no seu propósito? Tem dados que possam validar isso? Vai lá e faz. Escolhe uma loja Escolhe uma loja, faz esse teu protótipo, traz o mínimo de dados que for, se der certo, a gente evolui. Então tem muito disso. Vou dar um exemplo até de um projeto que hoje tem nas lojas, mas a gente não mediu ele, não entendeu o mercado e acabou que ele não vingou tanto, que são as listas, né? A gente fez listas de casamento, né? Achando que a gente ali na cama, mesa e banho ia bombar, mas nós não entendemos o movimento que hoje as listas de casamento estão todas online, as pessoas sacando no Pix. Eu ia comentar sobre isso, a questão do e-commerce. Exato. Já puxando. Daqui a pouco eu pergunto, pode continuar. Então, assim, foi um projeto que a gente não mensurou isso e não deu certo. Agora, como a gente tem essa mentalidade de errar rápido, errar pequeno, nós só tínhamos feito um protótipo. Então, não foi caro. Não tivemos altos investimentos para corrigir essa rota. Então, eu vejo que vem muito da mentalidade que você tem ali e da forma como você faz a gerência dessa equipe. Se você ficar muito no comando e controle e ficar poldando as pessoas, por exemplo, um projeto desse, boa parte dos gestores quer chegar para a equipe e dizer, pô, como é que vocês fizeram um projeto desse, não sei o quê. A gente chegou e disse assim, não, parabéns, o projeto foi top. A gente que não entendeu o mercado. Sim. Vamos pivotar e vamos seguir. Então vem muito da postura do gestor e dos valores internos ali da equipe, né? Então é algo que a gente tem muita essa preocupação de inovação, é sobre erro mesmo, mas erro barato e erro prototipado ali em uma loja. Que maravilha. Muito bom. A gente sabe da importância das lojas físicas, claro. Eu gosto muito de estar lá, provar as roupas. Acredito que você também, né, Carla? A gente se sente realizado. Demais, assim, né? eu sou um pouco mais velha que você. Só um pouco. Que vocês. Eu tenho ainda um pouco dessa resistência, porque eu gosto de provar, né? De sentir como vai ficar no de ter meu aquela corpo. certeza, né? De ter aquela certeza, Sim, independente do preço, se for uma loja caríssima ou se for uma loja bem mais popular. É interessante, né? Eu acho que é isso que o Jordan quer. Sim, exatamente. Assim, por mais que a gente ainda tenha essa cultura que é importante de ir na loja física, muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia não dá. A gente tem que ir no e-commerce mesmo, ali no site, comprar e tudo.
Eu quero entender como é a força do e-commerce em relação à loja, né? A marca de vocês. Acredito que tem crescido muito, porque tá todo mundo com o celular na mão hoje em dia. Às vezes você quer ir na loja, como eu falei, eu gosto, mas às vezes não tem tempo. Ou então, às vezes, você encontra a peça no e-commerce e não encontra na loja física, que pode acontecer também. Sim. Como é essa questão de vocês nessa atuação? Até essa questão de uso de aplicativo, que às vezes usa IA pelo WhatsApp, para pesquisa de exatamente. roupa e tudo, se vocês já implantaram alguma estratégia semelhante. Como é que funciona? É muito importante a gente dar alguns dados aqui de como funciona. Primeiro, a gente não acredita nessa questão do cliente on-off, o cliente do e-commerce, o cliente da loja física. A gente não acredita nisso. O que é que a gente acredita? A gente acredita na questão do digital. É físico, digital e social, tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro vem essa conceituação e esse pilar de... Não existe, cara. Hoje não tem mais essa questão de on e off. Nós estamos todo mundo com o celular. Todo o tempo 24 todo. Horas. Então, você não tem mais essa questão de off. O que é off? É digital. É físico, digital e social, tudo no mesmo tempo. Então, primeiro, a gente parte desse conceito. Né? Por quê? Porque a gente quer conectar com você em qualquer momento. Então, o que é que acontece? Um dia você pode estar numa correria, saiu aqui do trabalho, querer mandar um WhatsApp que a gente entregue em 5 horas na sua casa, que é o que a gente já faz hoje. Então, pode ser. Como você pode estar um sábado ou um domingo em casa de bobeira e você quer passar 5 horas numa loja, como tem cliente que fica curtindo, aproveitando, personal stylist, com provador lago, com a loja climatizada. Então, o mesmo cliente pode ter jornadas totalmente diferentes. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, nos canais digitais, hoje, a gente vem com a diversificação e uma integração de logística, de processo, de tecnologia muito forte, uma jornada super integrada. Então, só para vocês terem noção, hoje, se você pede um produto do Ponto da Moda, a gente garante, dentro de um raio de 20 quilômetros onde a gente tem loja, a gente garante a entrega em 24 horas. Isso é uma garantia que a gente dá para os nossos clientes, certo? Então, a gente tem WhatsApp, site, vendemos nos marketplaces. Então, em qualquer canal digital que você procurar hoje, nós estamos. TikTok, Instagram, Facebook, até Kawaii a gente tem também, tá lá no Kawaii, e faz venda dentro dessas plataformas. Só para vocês terem noção, hoje a gente atende só no WhatsApp em torno de 350 clientes por dia. Nossa. Certo? É muita coisa. É muita coisa. Então, nesse espaço aqui, a gente tem que estar muito preparado. No outro, a gente precisa entender que a compra de moda, ela é predominantemente física. Quando eu falo de compra, eu falo do ato de pagar. De você pagar ali pela compra. Ela é predominantemente física. Só para vocês terem noção, dados aqui do estado, só 12% das compras de moda aqui no estado do Ceará, elas são efetuadas nos canais digitais. Isso é 12%. Algo bem relevante. Com certeza. E dentro dessa perspectiva, eu já queria que você pegasse essa sua informação e fizesse esse panorama, né? Exato. Do mercado de varejo de moda no Ceará. Né? Como é que você percebe hoje esse mercado em expansão, acredito sim, né? A gente vai ter agora o Salão de Moda, né? Que o Jordan está à frente aí da assessoria. E no Brasil, a gente pode fazer um paralelo, certo? Como é que você percebe essa expansão do Ceará dentro desse seu dado que você acabou de trazer e a perspectiva do Ceará dentro dessa amplitude nacional? É muito parecido. Os dados eles são muito parecidos na questão da conversão, né? Uma conversão ainda baixa, se a gente for comparar com outros segmentos. Então, se você falar de conversão ali, da venda transicionada, ela é muito baixa. Só que pouca gente interpreta muito mal esses dados. Então, o cara diz, então eu não vou investir. Por que eu vou investir tanto para eu ter 10% só da minha venda total naquilo ali? Sim. 10, 12. Porque assim, 12 quem opera bem, né? Só que a gente precisa entender a jornada do consumidor como um todo. Aí, olha o dado. 12%. Só que 70% das compras efetuadas no varejo físico, elas são realizadas, a intenção de compra, ela nasce no digital. A gente precisa entender essa jornada. Que o que é que acontece? Como era o fluxo? Antigamente, você ia na loja pesquisar
para saber depois se você ia comprar ou não, você ia para a loja para descobrir. Que demanda muito tempo, queira ou não queira, na correria do dia a dia, né? Que demanda muito tempo. Hoje a descoberta, ela é feita toda no ambiente digital. Né? Então hoje, e aí a loja física, ela precisa se reestruturar para isso. Ela precisa entender que ela não vai ter mais o mesmo fluxo de antigamente, ela vai entender que alguns serviços que eram ofertados não vai ter mais, e a gente precisa colocar isso sempre numa estratégia macro, para que a gente possa entender e atender às necessidades, para também que a loja física não fique cara. Entendi. Então a gente hoje consegue mensurar e a gente vê que o quê? As pessoas vão muito menos às lojas físicas, mas quando elas vão, elas compram muito mais. Então a gente precisa entender todos esses movimentos e a gente precisa ter muito dado para conseguir ter as melhores tomadas de decisão. As pesquisas, né? Tem que pesquisar muito. E aí vocês fazem essas pesquisas com os consumidores também? Exato. A gente recebe de NPS hoje, nós recebemos em torno de 3.000 mensagens por mês. Onde dessas 3.000 eu leio pelo menos 1.500. Por quê? Porque o ouro está ali. Né? Como eu falo, hoje a gente faz o planejamento estratégico e o modelo de gestão da empresa. Cara, é do cliente para todo o resto, não é o contrário. Não é o que eu, Renan, penso, ou que a diretoria olhou e viu como tendência. Não. Qual é a dor do cara que está pisando ali na loja? Esse é o segredo do sucesso. E né? você só sabe, né, tendo esse contato direto, claro. Lógico. Tendo feedback dos clientes. Lógico. E sentindo, né? Tanto dos clientes quanto dos colaboradores, né? Então, são esses 2 pilares aqui que a gente acredita ser o grande fruto, assim, do nosso sucesso, né? Essa capacidade de escuta bem ativa dos clientes e dos colaboradores. Fantástico. A gente falou muito do negócio até agora, mas aí a gente sabe que tem aqueles investimentos mais impactantes, que a gente sabe que tem uma transição, uma mudança, né? Várias, na verdade, com certeza, porque é muito tempo, né, a história de vocês. Quais foram os investimentos que você lembra, assim, que foram bem impactantes, que vocês pensaram, né? Você representando a equipe. Poxa, isso fez toda a diferença, isso inovou meu negócio, isso realmente fortaleceu o mercado, né, da gente, a nossa atuação. Como é que foi isso? E marcou a trajetória. Que marcou a trajetória. A gente tem lá no início, né, essa entrada de uma grande loja no centro. Eu acho que isso é um grande marco ali da nossa coragem de meter mesmo a cara aí lá e fazer, né, junto lá dos 3 irmãos, né, que começaram. Então ali é um momento muito marcante. A gente tem esse marco há 15 anos atrás da reestruturação, né, daquela questão do ponto do preço para o ponto da moda. Então ali é um marco muito forte. E eu vejo que o terceiro marco é a entrada nos shopping centers, né? Porque, querendo ou não, a nossa validação daquilo ali, de 15 anos, foi na entrada nos shoppings, né? Que a gente entrou ali e, meu Deus, será que nós estamos prontos ou não? Estamos, né? A prova é que hoje o Shopping Eusébio já tem 10 anos, a loja do Shopping Eusébio. A loja do Rio Mar vai completar 6, eu acho, 5, 6. Né? E o Jockey tem menos tempo, acho que tem uns 3 anos. Então, são lojas muito sólidas, né? Que mostram ali todo o potencial que a marca tem. Certo. Falando sobre essa questão de custo, a gente já falou sobre a entrada do shopping, né? A gente já trouxe isso para cá. E a questão do custo de uma loja de rua para uma loja de shopping. Você tem essa diferença nesse investimento? Você pode nos dizer aqui como que é esse investimento, por exemplo, de uma loja de shopping? Tem, pessoal. Nem tanto no investimento inicial, porque ali você vai fazer de acordo com... Assim, a gente tem uma visão que a loja do shopping ela tem que ter o mesmo layout da loja do interior, da loja do centro. A gente acredita muito nisso. Tem que manter a essência, né? Tem que manter a essência e o padrão. Então, de layout, pra gente, ponto da moda. Aí cada marca tem a sua. Mas pra gente, o mesmo investimento que nós fizemos na loja do Norte Shopping, a gente faz na loja do interior. Porque a gente acredita que o cliente, independente de onde ele tá, ele tem que ter o melhor padrão possível. A gente até brinca, né? É de Nova York a Nova Olinda. A gente tem que ter o mesmo padrão, né? Tem que ser o mesmo padrão. Sempre. Sempre, sempre. Porque é uma coisa que a gente sempre fala internamente. Cara, os nossos clientes, para efetuar uma compra de moda, eles abrem mão de alguma coisa. E ele precisa ser respeitado.
precisa ser respeitado. E ele precisa ter o melhor sempre, independente de onde ele for, né? Mas voltando aqui para a pergunta, as despesas elas são muito diferentes. Isso é um fato, né? E para quem está assistindo aí, acho que é uma dica muito boa. Bote na ponta do lápis. Por quê? Tem muita gente que diz, eu vou para shopping, porque agora tudo é shopping, tudo é não sei o quê. Não é assim. Você tem que fazer um estudo, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que entender que tem uma despesa a mais ali do que uma loja de rua, tá? E tem que colocar isso na ponta do lápis. A gente tem em torno de 20% a 30% as despesas fixas a mais de uma loja de shopping para uma loja de rua. Mas lógico, isso varia, tá, pessoal? Estou falando aqui num sentido uma média, mais né? macro, sim. de uma média. E vai variar muito de empresa para empresa. Mas precisa botar na ponta do lápis. Não é aquele negócio, agora tudo é shopping, eu vou botar minha loja no shopping e vou chegar lá com o shopping, negociar e entrar. Não é assim. Você tem que fazer um estudo, você tem que fazer uma análise, porque o custo operacional ele é mais alto. Você tem, para a gente ter uma ideia de valores? Dá em torno dos 20% a 30% a mais do que uma loja. E financeiramente, quanto? Quanto o custo? Milhões? Não, isso de investimento inicial, a gente sempre de investimento inicial, ele vai ser o mesmo. A gente investe ali, só para vocês terem noção, numa loja nova, tá? A gente investe em torno de 2 a 3 milhões. Só para vocês terem uma ideia. Isso independente de onde a gente for abrir, você vai ter o mesmo padrão. Certo. Não muda. Aí de custo operacional é em torno de 30% a mais ali do que o que você tem nas outras lojas. Por quê? Os shoppings eles funcionam num horário mais esticado. Então você tem que ter mais colaborador do que geralmente você tem numa loja de rua. Ele funciona de domingo a domingo. Você vai ter que pagar as pessoas no feriado, mesmo um feriado que não seja bom. Você tem um custo de energia muito maior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pão da Moda, em todas as lojas nossas que não são de shopping, nós temos energia solar. Há 8 anos. Nas lojas de shopping a gente não pode utilizar essa energia porque você consome a energia do shopping. Então tem esses pormenores de ser uma operação mais cara mesmo nos shoppings. Mas também isso varia, né? Às vezes tem os malls que tem uma operação mais barata, né? Que hoje você vê muitos malls aí, né? Dentro do mercado. Então, varia de operação para operação, mas numa média é mais ou menos isso. Aí, Jordan, já que o Renan falou de energia solar... Fique à vontade. Vamos falar sobre sustentabilidade, né? Vamos sim, com certeza. Tem um negócio aí dentro da loja para o consumidor. Sim, né? Ele já adiantou antes de começar o programa, né? Já estava aqui no bate-papo. falou sobre essa questão da sustentabilidade, da energia solar. Como foi essa estratégia implantada dentro de um negócio de moda, envolvendo energia? Renan, explica isso aí. É uma grande história, né? Mas é assim, pessoal, a gente iniciou há 8 anos atrás, né? A gente tem, dentro do nosso planejamento, a gente tem ações de sustentabilidade social, né? A gente tem a marca Ponto Solidário, né? Que é uma coisa que a gente tem muito orgulho, onde a gente faz várias ações, né, de responsabilidade social durante o ano. Então, só listar a última aqui que nós fizemos. Nós fizemos a festa de 40 anos no TBT do Safadão, onde levamos todos os colaboradores, todos foram, levaram seus acompanhantes e curtiram, Quantos parceiros. são hoje? Hoje, no Pão da Moda são 350, no grupo são 500. Então, a gente arrecadou 3 toneladas de alimento para o Ponto Solidário nessa festa. Então, a gente tem essa área do Ponto Solidário, que é uma parte mais social, e tem as ações de sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade, tem um pilar que é a energia, né, que é uma grande despesa do varejo, hoje é a energia. E aí, há 7 anos atrás, a gente muito incomodado, né, com isso, nós fizemos uma parceria com o pessoal da UFC, né, e a gente fez uma análise de como a gente podia utilizar, né, sustentabilidade e essa economia verde para impactar diretamente no nosso negócio. E aí nós colocamos placas solares, né, dentro de toda a empresa. E foi um sucesso, né? A conta baixou bastante, nós tivemos muito esse trabalho com os colaboradores. E no último ano, esse projeto deu tão certo que virou uma empresa, né? E hoje a gente gera energia como uma outra empresa do grupo, né? A RNX Energia, que ela gera energia
como um benefício para os colaboradores do Ponto da Moda. Então, hoje, né, a partir de janeiro, o colaborador que queira, ele vai ter 20% de desconto, até 20% de desconto na sua conta de energia sem nada de investimento. Então, a gente vai estar criando energia limpa, oferecendo um benefício exclusivo a mais para os nossos colaboradores, né? Que é ali R$50, R$60 a mais na vida dele, que às vezes é o dinheiro que ele vai ter ali para ter um lazer com a família, né? E esse impacto verde. Né? Então, todo mundo ganha dentro dessa jornada e se transformou numa empresa. E é um filho ali que a gente tem com muito carinho. Mas para ele ter esse desconto, o que é que ele precisa? Ele precisa apenas trocar a titularidade da conta dele. Só isso. Nossa, que Ele não fantástico. precisa investir um centavo. Mas tem que ter um período de compra ou não? É um ano apenas, Uhum. certo? E aí, se ele quiser, ele já pode. Muito bom, bem fácil, né? Assim, de Uma estratégia, entrar assim, no processo, né? inovadora, né? Vocês pagaram de algum mercado? Inovadora. Cara, na verdade, a gente deu super certo, né? A gente já viu alguns parceiros fazendo, mas não nesse formato. Aí a gente pegou uma ideia com a outra e aí casamos, né? Mas nesse formato mesmo, a gente nunca viu, né? De oferecer como benefício para o colaborador. A gente vê outras empresas comercializando a mercado, né? Mas foi uma premissa nossa. Disse, não vamos para o mercado, não. Nós vamos valorizar quem está dentro de casa. Maravilha. Muito bom. Infelizmente, já estamos caminhando para o fim, mas a gente não pode deixar de perguntar, que vem novidades aí em 2026. Sim. Provavelmente você vai assumir a presidência, né? Aí marcando a questão da transição geracional da Você é o família. próximo da linha de sucessão? Não, a gente não conversa sobre isso, não. A gente Ainda tem uma... não, né? Não, a Mas gente... tem essa possibilidade, né? Assim, né? Na Ou verdade, não? assim, a gente acredita muito no trabalho em equipe, sabe? Então, Certo. Aham. não é algo que... Existe um plano Tá. ainda? Não, a gente tem, dentro do grupo, a gente tem um projeto de governança, Tá. certo? De todas as empresas do grupo. Então, a gente tem uma governança. Só que a gente não acredita muito. A gente tem até uma metodologia, que é até do Cícero, que é um consultor fantástico. Sei que é. Nosso Cícero Rocha, né? Cícero Rocha. A gente vai Ele- trazer ele aqui. Sim. Então a gente tem essa mentalidade de pensar nos usuários chaves. Então a gente não pensa muito nessa questão de suceder, quem vai para um, quem vai para outro. Não. A gente pensa muito nos projetos e nesse trabalho dos indivíduos chaves, felizes e satisfeitos, agregando valor ao negócio. Uhum. Né? Então a gente trata essa questão como uma questão onde tem muita governança, mas tem muito mais interação do que essa coisa de quem vai para o cargo A, B. É mais a questão de organização mesmo, ali, de Isso. direcionar, né? A gente É. sabe, entendeu que vocês trabalham bem em equipe, né? Isso é muito bom, é um diferencial também. Mas é mais essa questão do direcionamento ali, mais, né? Preciso e tudo. Mas Desses antes cargos, né? da gente fechar também, Jordan, tem uma pergunta muito importante, que no meio do percurso foi tanta coisa legal que a gente Sim. falou, que é sobre a parte financeira para o colaborador. A gente falou do cartão, Uhum. né? Que vocês têm, o cartão do Ponto da Moda. Vocês ainda trabalham com essa parte crediário e tudo, com... Hoje a gente tem o Ponto Card, né, que é o nosso braço financeiro do grupo, onde a gente trabalha o Ponto Card tanto na linha do crédito, então hoje o cliente pode parcelar em até 12 vezes as suas compras, certo? Então tem essa linha do crédito, mas também tem a linha do produto de benefícios. Então o cliente que tem compra ativa no Ponto da Moda, ele tem seguro hospitalar, seguro acidente, ele tem a consultoria de moda de forma exclusiva, Vários benefícios. pura fila, cashback, tem várias coisas. Então a gente tem esses dois pilares, o programa de benefício e o programa do crédito, né? E o nosso programa do crédito, ele é muito forte, né? A gente tem um parceiro estratégico que cuida com a gente desse projeto, e é um projeto que é um sucesso, né? Porque é uma realidade do varejo brasileiro, né? Isso só existe no Brasil, não existe mais em canto nenhum do mundo, essa questão do crédito, né? Da Exatamente. concessão do crédito. Uhum. Então, a gente tem muito Inclusive, o forte. Safadão estava essa semana lá em Paris. Disse, aqui eu me quebrei. Nada divide, nada parcela. Nada. Né? E a Europa não tem esse costume que a gente tem de parcelamento, né? Não. 30, 60, 90, 120. Não tem canto nenhum do mundo, mas tem aqui. E aí a gente tem essa questão do crédito diário. Hoje ele todo automatizado. Então, hoje quem tem o cliente tem um aplicativo do cartão, do Ponto da Moda. Então, ele pode pagar no próprio aplicativo ou também pagar na loja. Então, tem para todo mundo aí
essas facilidades. Mas sim, hoje é uma realidade do brasileiro, essa questão do crédito. Certo. Em termos de faturamento também, eu queria essa pergunta, como é que funciona? Assim, faturamento, vocês por loja, por todas as lojas, são 14 lojas hoje no Ceará, né? Como é que está essa realidade de vocês? O nosso objetivo, né, é com esse número de lojas alcançar os 100 milhões, né, é uma marca que nós temos, só que muito empresário... Mas isso aí, mensal? Anual. Não, anual, certo? A gente quer atingir essa marca dos 100 milhões, né? Só que a gente tem muita empresa que ela é obcecada por receita e às vezes quebra na margem. A gente não, a gente tem uma visão muito da lucratividade. Então, hoje a gente pensa muito mais em lucratividade até do que do próprio faturamento. Então, a gente tenta andar com esses dois pilares juntos. Receita, mas com lucratividade, né? Porque, infelizmente, é uma realidade do empresário brasileiro e do cearense nordestino muito forte. O cara, muitas vezes, só olha para a receita. Quando vê, o rombo está dentro do estoque, está dentro do caixa, está dentro de várias frentes. E a gente tem um controle muito firme. Então, é receita com lucratividade. A gente acompanha todas as despesas, né? Então, a gente tem esse objetivo dos 100 milhões, que é uma marca super legal, com o mesmo número de lojas, mas, por outro lado, a gente tem um controle muito grande das despesas. Certo? Mas, para a gente fechar, a pergunta que não quer calar, sobre se alguém chegasse, Renan, para vocês, quero comprar o ponto da moda. Quanto ele valeria hoje? Eu sei que é imensurável em relação à afetividade da marca para vocês, né? Nem sei se venderiam, mas vocês já têm uma noção disso? Já chegou alguma proposta? Cara, já chegaram propostas, mas a gente é muito enfático, né? Tem até o próprio Cícero e o Hamburgo, eles acreditam muito na perpetuidade do negócio. Então, a gente nunca chegou nem a fazer essa análise, porque a gente acredita que empresas familiares não foram feitas para serem vendidas. A gente tem essa noção da nossa responsabilidade. Porque, poxa, se a gente vender o pão da moda, a gente vai viver de quê? Como é que vão trabalhar lá o nosso gerente que tem 30 anos de casa? A gente tem colaborador que tem 40 anos de pão da moda. São 40 é muita anos, responsabilidade, 40... né? Muito tempo, é uma história. É assim, muito tempo. Então, assim, a gente acredita que o pão da moda são feitos para essas pessoas. Então, a gente não pode, como nós, mesmo sendo proprietários da marca, abandonar essas pessoas ali para uma pessoa que vai comprar, pegar o dinheiro e vou levar dinheiro para onde? Vou fazer o quê? A gente até brinca. Rapaz, se a gente vender o pão da moda, a primeira a morrer é minha mãe. Que ela não vive sem isso aqui, sabe? Então, a gente nunca nem fez esse estudo, porque a gente acredita que aquilo é feito para perpetuar o legado da família e a gente precisa ser muito justo com as pessoas que estão lá dentro, né? Porque são elas que fazem o pão da moda no dia a dia, né? Então, a gente nunca... Recebemos algumas propostas. Até ano passado a gente recebeu uma proposta de um grupo nacional de fundos, mas a gente foi enfático. A gente sentou para conversar com o cara sobre negócio. Quando ele foi puxar a proposta, a gente disse, opa, não, cara, né? A gente tá aqui só para não quis nem saber, não, só conversar sobre os negócios. A gente não cogita. Agora eu vou finalizar de verdade, porque assim, o nosso programa é do micro ao macro. Legal. Muitos jovens empreendedores assistem a gente, isso a gente não tem dúvida. E muitos jovens querem ter uma marca consolidada, né? Eles que estão começando, a exemplo do ponto da moda. Se você pudesse dar dicas ou até uma mensagem, o que é que você diria para esses jovens que estão entrando no mercado, que querem ter uma marca forte, tão, né, parecida como a de vocês? É engraçado, né? A gente falou de tantas coisas complexas aqui, né? E quando a gente vai dar uma dica, acho que a dica é a mais simples possível. Pessoal, trabalho e respeito com as pessoas. No final do dia, é sobre isso. Trabalho e respeito com as pessoas. Desde o cliente até o colaborador. Então, eu acredito que se a gente possa resumir toda a nossa história, são com essas duas palavras. Parece até ser simples, simplório, mas é tão pouco executado.
E quem está começando, às vezes o cara começa a ganhar o primeiro dinheiro, tira o dinheiro todo da empresa, não bonifica quem está lá junto com você. E já começa errado, né? Já começa errado. Né? Então, a gente precisa entender que ter empresa não é só sobre você. É sobre todas as pessoas que são impactadas direto e indiretamente sobre ela. É uma responsabilidade muito maior do que isso. Né? E quando fala da parte financeira, pessoal, é sempre que a gente fala lá dentro. Sócio pobre, empresa rica. Eu acho que esse é um grande... Se a gente falar de pessoas, né, ali, propósito, mas na parte financeira é sócio pobre, empresa rica. Eu acho que esse é o grande diferencial das empresas que perpetuam no sucesso. Porque às vezes chegar no sucesso pode ser fácil, tá? Às vezes acontece de você chegar muito rápido no sucesso. Mas se perpetuar é o grande desafio. Beleza? Maravilha, Renan. Show. É com dor no coração que a gente vai se despedir de você. Show. Queremos ter outras oportunidades de conversar com você, Legal. de ir lá na sua empresa, conhecer melhor os processos, conversar com a sua mãe, a Ana Sim. Ximenes, né, também, que foi eleita agora a lojista do ano, né? Exato. Fantástico. Parabéns. Muito obrigada. Legal. Né, pela oportunidade de te conhecer, de conversar, de escutar essa história fantástica, as estratégias, né, do Ponto da Moda, do Grupo Ximenes, e as portas estão abertas para vocês. Eu que agradeço, pessoal, o espaço, poder falar um pouco da nossa história, poder falar um pouco do nosso sonho. E sempre contem conosco, a casa sempre vai estar aberta, no que eu puder ajudar e estar à disposição. Todo mundo da opinião se eu estou à disposição. Faço das palavras da Carla, as minhas também. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi muito bacana, uma hora que passa tão rápido, né? A gente falar de moda, varejo, processo, muito bom. Retorne mais vezes pra gente falar das novidades, de expansão, de muitas coisas. Das outras da empresas marca. do grupo. Com também. certeza, Legal. com certeza. Fica à vontade. Fica o convite. Obrigado, pessoal, de coração, viu? Obrigada. Valeu. Então, você que acompanhou o Mesa de Negócios, fica ligado no nosso canal do YouTube, Opinião CE, nas nossas redes sociais. E toda sexta-feira, às 20 horas, sai um programa novo. Curte, compartilha e passa e distribui essa informação para quem precisa dela. Até a próxima.